Aqui, ó, o PT, o PMDB e o PDT, os trabalhistas aqui, alimentam uma relação de confiança em Santa Catarina. Estou lendo a nota que me foi enviada pela assessoria do presidente do PT de Santa Catarina, Cláudio Vinhati. Na noite de ontem, lideranças dos três partidos, o PT, o PMDB e o PDT, realizaram mais uma rodada de conversas, tendo como pauta a construção de um projeto alternativo para Santa Catarina nas eleições deste ano. No encontro ficaram claras algumas posições que aproximam as siglas. A decisão de procurar o PMDB foi conjunta entre o PT e o PDT. Aí, a nota do PT catarinense aqui, reunindo os, digamos, os rebeldes do PDT e do PMDB que não concordam com o apoio direto à reeleição de Raimundo Colombo. Vai ser uma briga boa essa aqui nas convenções partidárias de praticamente todos os partidos que vão se alinhar aí para a eleição de 2014. 7h46, vamos trazer a opinião. Comentário de Laudelino Sardá. Professor Sardá, já na linha conosco. Sardá, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Cristine, bom dia, ouvinte. Ô, Marcelo, me diga uma coisa, essa nota foi assinada só pelo PT? Olha, vamos ver aqui, ó. Assessoria de comunicação do PT. Ah, tá. Do PT. Não, porque, obviamente, que houve realmente a presença dos rebeldes do PMDB, né? Olha, o que eu denoto nessa nota aí, duas coisas, duas vertentes, vamos dizer o seguinte. A ausência de uma liderança forte dentro do PMDB capaz de unir o partido, ou capaz de produzir uma discussão melhor, porque tu vê uma situação hilariante. Tu vê do lado os rebeldes, do outro lado os que apoiam o governo e ninguém negociando. Pelo menos é o que demonstra, porque o PMDB não se manifesta a esse respeito. Pode ser até cruzeirense. Mas o Sardá, deixa eu te dar um subsídio aqui. Pelo que eu estou entendendo da nota, estou lendo toda a nota agora aqui. Pelo que eu estou entendendo, eu acho que o doutor Eduardo Pio Moreira esteve na reunião, viu? Então já... Porque na nota diz assim, ó, lá no meio da nota diz assim: na avaliação de Eduardo Pio Moreira, olha, isso é uma nota do PT, né? Em forma de matéria, né? Na avaliação de Eduardo Pio Moreira, o PMDB não está em condição fechada. Aí abre aspas. Eu diria que hoje o quadro está aberto, dependendo das conversas que tivemos. Fecha aspas. Aí, ó. Pois é, aí o seguinte, olha só que coisa fantástica, mais hilariante ainda. Uma nota do PMDB mostrando a situação do PMDB. A nota do PT mostrando a situação do PMDB. Quer dizer, é o que eu falei. O PMDB não se manifesta, o PT emite uma nota e mostra que o Eduardo Moreira já admite que não há posição fechada. Aliás, ele já tinha dito isso uma vez. Não há posição fechada com Raimundo Colombo e não descarta a possibilidade desse tripartite aí, né? O PDT, PT e PMDB. Obviamente, a disputa interna do PMDB, se isso ocorrer, que eu acho bem difícil, a disputa interna do PMDB vai ser por candidatura própria. Será aqui, ó, deixa eu te dar mais uma aqui, ó. Quem estava ao lado de Eduardo Pio Moreira era o ex-governador Paulo Afonso Vieira. E pelo PDT, o ministro Manuel Dias. Olha aí. E o vereador Tiago Silva. Olha aí. Então, realmente, é peso pesado. Não estão brincando, né? Não estão brincando. Eu acho que quem está brincando é o PMDB, né? Porque a essa altura, que lá dos Estados Unidos já deve ter sido comunicado, quem sabe o próprio Raimundo já esteja previando seu retorno para resolver esse impasse. Aliás, antes dele viajar para os Estados Unidos, ele disse que no retorno, quem deu essa nota, se não me engano, foi o Moacir Pereira, que no retorno ele abreviaria todas as providências no sentido de reunir os partidos coligados e para definir a coligação. Quer dizer, concluir a coligação.
Porque realmente estamos em janeiro, apesar de as convenções serem realizadas somente daqui a 3, 4 meses, mas ele está inseguro em relação a isso. Né? É uma situação muito complicada para o governador. Né? E para a cúpula do PMDB, né? Até porque se ele está pensando, pensando não, já deve estar planejando, né? Utilizar a estrutura do governo e uma reforma no secretariado com vistas às eleições, ele só vai poder fazer uma reforma do colegiado com a garantia de apoio dos partidos. Né? Ele não pode botar uns provisórios na secretaria, até porque em abril a desincompatibilização é necessária, né? Acho que abriu o prazo, né? E pelo jeito aqui, o governador vai ter que fazer uma reforma profunda, né? Porque se o PMDB resolve mesmo bater pé, vai ter que sair do governo. Eu acho que vai faltar gente para compor o governo. O senador Luiz Henrique disse aqui neste microfone que a maioria das secretarias está com o PMDB. É verdade. Quem sabe a grande alternativa de colocar, de assumir uma vocação técnica, né? Tanto das secretarias como dos órgãos estatais. É verdade. E, obviamente, isso aí pode até, politicamente, uma mudança brusca, comprometer uma estratégia eleitoral, mas é o necessário, né? Criar uma visão técnica. Vê, por exemplo, essa questão que está dando, que o Diário Catarinense deu, dos laudos da Fátima sobre a disputa entre shopping. Quer dizer, um grupo do Angeloni mostrou que a nascente de água está fora da área. E o Ministério Público confirmou isso. O outro, que é o dono desse shopping do Itaguaçu? Não, Iguatemi? Da BR-101, o novo... O Continente? O Continente, Almeida, ele foi ao governador direto reclamar. Isso demonstra a fragilidade de um órgão público. Apesar do discurso do Jean Loureiro, presidente da Fátima, né, ser contundente, dizendo que não sofreu influência política, nada, mas falou com o Macedo, falou com o grupo do Angeloni, que é o novo grupo, porque é uma disputa de shopping. Essa disputa, disputa econômica, disputa de espaço, não deveria nunca ter influência de um órgão. Influência não deveria ter como na vidraça, um órgão público, que deveria ser de respeito, que cuida do meio ambiente. Mas por que tem? Por causa da fragilidade do serviço público. Claro. Esse é o grande detalhe. E é por isso que nessa reforma do governo já deveria começar a reduzir substancialmente os 2.700 cargos comissionados que tem no governo. Para se ter uma ideia, o governo federal tem mais de 80 mil cargos comissionados. São penduricalhos eleitorais que as pessoas ocupam para fazer campanha. Então como é que vai se endireitar esse Brasil? Como é que se vai endireitar esse Estado? Não é mesmo? É difícil, fica difícil. É verdade. Mas vamos aguardar a ideia. Para concluir essa história das convenções e das coligações, eu queria muito saber, talvez essa semana ainda a gente possa ouvir aqui, vou fazer força para isso, o senador Luiz Henrique, o que dirá, né? É verdade. Da presença do seu, digamos, representante número 1 dentro do partido, que é o Eduardo Pio Moreira, né? Só tem duas coisas. Ou ele está agindo nas internas, como diz o William, ou está assustado. Porque se realmente é real, é verdadeiro, que o vice-governador Eduardo Moreira, presidente do PMDB, disse isso, segundo a nota do PT, reafirmou isso, quer dizer, o Luiz Henrique deve estar dizendo, sim, o que o Luiz Henrique, que o Eduardo está querendo nessa história? Né? Porque se a ligação do PMDB com o Raimundo Colombo passa pelo Luiz Henrique e o Eduardo, que segundo os dois tem uma grande maioria do partido, então por que o Eduardo foi dizer isso na reunião do PT com o PDT? A nota inclui aqui um anexo de 3 fotos, Sardar. E as fotos mostram aqui, lado a lado, viu? O Vinhati acompanhado de Manuel Dias e Eduardo Pio Moreira. Eu acho, Marcelo, o seguinte, obviamente que o PMDB é um partido grande, tem que haver discussão, tudo isso aí, mas o que está caracterizada é uma divisão extremamente forte. E segundo, se o Eduardo
como presidente, levar até as raias da convenção a solução de alternativa de união ou divisão definitiva do partido, haverá um processo de desgaste tão forte que eu não sei o que vai acontecer. É. Né? E que vai sobrar, assim, muitos trovões para assustar o candidato Raimundo Colombo. É. Nessas alturas, vai dificultar. Por quê? Porque se Raimundo Colombo tiver de aguardar uma definição do PMDB para junho ou julho, com certeza fragilizará muito mais o processo. É. E eu ouvi recentemente de um assessor do governador, eu não posso dizer o nome porque ele pediu reservas, mas ele me disse abertamente que a saída do PMDB não preocuparia o PSD. Eu me assustei, como que não, né? Eu disse, mas há uma garantia. Vocês têm um estudo de que a saída do PMDB pode garantir também a vitória? Temos. Se de um lado o PSD já pensa com esse pessimismo sobre a presença do PMDB, do outro lado o Eduardo anunciando que o PMDB ainda não fechou acordo, realmente é uma situação muito perplexa, né? O fato principal, eu entendo, é que se o PMDB descola de Raimundo Colombo, junta-se automaticamente com o PT e aí nós temos uma candidatura com musculatura, hein? Não tenho dúvida. Porque ela se nacionaliza, né? Muda totalmente o cenário político eleitoral. Cria-se um palanque para presidente Dilma e Lula, né? É verdade. Lula virar no palanque de Vinhate ao lado do PMDB, olha, isso aí é uma reviravolta importante, né? É verdade, não tem dúvida. E não vamos esquecer também que vem aí o senador Paulo Bauer com um palanque de Aécio, né? É uma disputa e tanto, hein? Em meio a um clima de Cervantes, né? De um isolamento sonhador, né? Ele não consegue criar massa na sua estrutura eleitoral, porque eu tenho para mim que a posição do Paulo Bauer, já dissemos aqui, a posição cômoda, porque tem mais 4 anos de Senado, parece uma candidatura sem compromissos, né? Que só apenas pretende, obviamente, abrir espaço garantir um espaço de palanque para o Aécio Neves. Mas não há uma perspectiva de dizer que ele vai criar uma massa eleitoral, porque ele nem está conversando com os partidos, né? Veja, por exemplo, o Jorginho Melo, um dissidente do PSDB, e que está no PR, ele está conversando mais, negociando mais, já pensando em cargos, não sei o que mais, do que o próprio Paulo Bauer. E o PR está fazendo o quê? Está engrossando a massa em defesa da candidatura de Dilma Rousseff. Agora, 4 anos passa ligeiro também, hein, ô Sargar? Não, é verdade. Não tenho dúvida. Tem que pensar lá na esquina, né? Isso é verdade. Então, e não se vê nenhuma tipo de ambição capaz de definir uma estratégia futura para ele. Por exemplo, pensar nesse aspecto. Angela Min está pensando em 2018, deve estar pensando, mas está ficando cada vez mais difícil para ela se ela não se mantiver um afastamento progressivo provocado pela direção atual do PP. Eu acho que vai se consolidando também a ideia da dona Ângela ser candidata a deputado federal, hein? E Esperidião fica em casa esperando um melhor momento, hein? Talvez um momento até surpreendente aí. O Esperidião vai morar no Rio de Janeiro ou São Paulo fazer política, né? Nos bastidores. Eu também estou achando isso. Não tenho dúvida que já dissemos aqui que ele sabe fazer mais política sem mandato que com mandato. Né? É verdade. Então tá lá dentro. Mal comparando, né? Mantendo as proporções da questão nacional aí, o Esperidião ele funciona mais ou menos como o doutor Ulisses, né? Ele fora de cargos, ele continua sendo liderança, né? Não, é verdade. Ele tem... Porque a gente reconhece ele a 500 metros, né? Tem essa vantagem também, né? E tem um nome nacionalizado, né? Já foi candidato a presidente, já foi um senador
tá? Que foi governador com presença nacional, a partir, começou a governar praticamente com uma enchente, né? Que deu visibilidade no nível nacional. É verdade. Né? Então, tudo isso aí e ele sabe fazer o marketing pessoal. Né? Isso aí ninguém pode negar a competência dele. O único problema que ele tem dificuldade mesmo é de criar uma unidade dentro do seu próprio partido. Né? Parece que, não sei se ele não permite, ou permite com desconfiança o surgimento de novas lideranças do seu partido. Parece que não soma. Né? Então, essa é uma dificuldade natural do casal a mim. Né? De conviver com novas lideranças dentro do partido. Talvez aí 2 boas pautas para a semana, Esperidião Amin e Luiz Henrique, né? Não tenho dúvida. Até mais então, Sardá. Um grande abraço, até mais. O professor Laudelino José Sardá, nosso colega de todas as manhãs aqui e também ao meio-dia no Papo de Redação. 8:01.